Você está assistindo ao programa Filosofando, que hoje traz para o estudo os horizontes culturais do homem e o desenvolvimento das religiões. Professora Sônia, estamos falando dos horizontes culturais apontados por Herculano no seu livro Espírito e o Tempo. Uhum. E no bloco anterior falamos um pouco do horizonte tribal e o mediunismo primitivo. Agora, o horizonte, segundo Herculano, subsequente, é o horizonte agrícola. Gostaria de falar para todos nós um pouquinho mais sobre esse horizonte? Sim, que é muito importante, Márcia. Veja, não existe uma fronteira que delimite um horizonte para o outro. Todos eles se mesclam, eles estão na sua sequência, mas todos eles se mesclam. Hoje, nós poderíamos dizer que a nossa época vamos dizer assim, a miscigenação de todos esses horizontes. E esses horizontes estão presentes, inclusive, nas relações humanas, em tudo aquilo que o ser humano manifesta como cultura, seja ela onde se manifeste, né? Muito bem, o horizonte agrícola é definido por Herculano Pires, um trechinho do livro Espírito e o Tempo, que nós convidamos os nossos internautas e telespectadores a estudarem. Diz assim: aquilo que chamamos de horizonte agrícola, que é o mundo das grandes civilizações agrárias, constitui uma espécie de subconsciente coletivo das civilizações modernas. Então, esse subconsciente coletivo das civilizações modernas está, por sua vez, no nosso inconsciente coletivo. Uhum. Então, tudo que nós vivemos no passado está presente no nosso inconsciente individual e coletivo, né? Os resíduos mágicos, anímicos e mitológicos do homem tribal e do horizonte agrícola apresentam-se ainda bastante fortes no mundo contemporâneo. Márcia, só essa frase daria para a gente fazer uma conferência, porque se nós fôssemos analisar a forma como os seres humanos encaram a vida e o mundo hoje, principalmente o cinema, que ainda trabalha com mitos, esses mitos nasceram nesse momento, né? Onde nós não temos uma explicação racional para os fenômenos e desenvolvemos tudo aquilo conforme o nosso entendimento precário. Né? Mas hoje não se explica mais que o ser humano vá atrás de mitologias como dragões, como crianças índigo, como crianças cristal, nada desse tipo, porque isso faz parte desses resíduos mitológicos. Se nós entendermos tudo isso, nós vamos compreender por que as pessoas ainda se apegam a esses conceitos. Tudo isso nada mais é do que parte da nossa história. Então, não é questão de dizer que está errado. Tudo isso fez parte do momento da nossa civilização. Agora, nós estamos numa outra abordagem civilizatória. A proposta que o Espiritismo nos dá é de nós compreendermos tudo aquilo que formou estes horizontes tribal e agrícola, para que nós possamos nos desvencilhar deles e partirmos daqui para uma civilização realmente espiritual. Se nós não fizermos esse processo, nós vamos ficar continuadamente acreditando nesses resíduos como sendo parte da nossa cultura e daquilo que tem que ser, porque é assim mesmo, porque o Espírito disse, o Espírito falou, isso não existe, né? Então nós precisamos conhecer a verdade que o Espiritismo trouxe, é para que nós possamos conhecer tudo isso que aí está, para que a gente possa se desvencilhando dessas coisas, não é, Márcia? Sem ficar preso ao passado, né? Lógico. Eternamente. O Espiritismo significa a nossa maioridade. Outro dia nós estávamos até falando o seguinte, nossa idade espiritual, parece que nós estamos na adolescência, né? Uhum. Na verdade, o Espiritismo é uma proposta de maioridade. Então, ou nós nos tornamos adultos, ou nós vamos continuar sofrendo as consequências dessa fase adolescente e que está muito difícil para continuar vivendo. A fase da adolescência é uma fase difícil mesmo. É verdade. Então, nós agora, em pleno século XXI, nos deparamos com sociedades que se encontram
cada uma delas em diferentes estágios, né, de adiantamento. Isso, exatamente. E muitas delas presas realmente a esses atavismos, né, Sônia? Isso. Eu acho que ainda vamos demorar, assim, um bom tempo para conseguirmos a evolução desejada, né? Olha só, se você quer um exemplo disso, é a divinização de Jesus, do qual a humanidade ainda não se desvencilhou e que é motivo até hoje do surgimento de doutrinas ateístas, porque não se concebe que uma pessoa possa se dividir em três. Então, a nossa racionalidade, os nossos conceitos lógicos, formais ou não entendem essa teoria religiosa de que um ser possa se dividir em três, como no caso Pai, Filho e Espírito Santo, que é preconizado pelas igrejas, né? Então, de onde vem isso? Isso vem do horizonte agrícola, né? Herculano Pires explica isso de uma maneira bastante interessante, quando ele diz assim que, segundo a doutrina egípcia, por exemplo, que preconizava a zoolatria, mas também a divinização de homens e de mulheres, veja só o que ele diz, Márcia. Segundo essa doutrina, os faraós eram portadores de dupla natureza, a natureza humana e a natureza divina, porque eram filhos da rainha com Deus solar. Não eram, portanto, filhos de um homem e nem mesmo de um homem Deus, mas do próprio Deus que, através de processos divinos, fecundava a rainha. Nós já vimos isso em algum lugar, não é? A mitologia grega também traz esse conceito do super-herói, não é? Ou do herói, ou do que é filho de uma divindade mitológica com um ser humano comum. Então, sem dúvida nenhuma que Jesus foi inserido nesse contexto no horizonte oracular, que é um horizonte que vem subsequente ao agrícola, né? Mas o Espiritismo veio resgatar a imagem de Jesus como um ser altamente evoluído, que passou por essa vivência, né? Mas que trouxe para nós o caminho, qual caminho que nós devemos seguir para ascender, para nos desprendermos de toda essas crenças e buscarmos a fé racional, a fé raciocinada, aquela que te traz alegria de viver, que não é baseada em mitologia, mas em realização espiritual, temporal, social, amorosa, afetiva. Se nós não acreditarmos nisso, nós estaremos continuadamente seguindo essas novidades que surgem por aí e que não fazem nada pelo ser humano, só faz com que ele fique estagnado no tempo e no espaço. Muito obrigada, Sônia, mas infelizmente estamos já chegando ao término desse programa e queremos renovar o convite para que se torne sócio do Clube de Amigos da Boa Nova, que é uma forma de você praticar caridade e ajudar a divulgar a doutrina espírita. Ligue para o 0800 12 18 38. E lembre-se, temos um encontro marcado, nós duas e você, na próxima semana, nesse mesmo horário. Até lá! Você conhece o Clube Amigos da Boa Nova? Ele nasceu em julho de 2000 com a iniciativa de ampliar o trabalho de divulgação da doutrina espírita. Hoje em dia, o clube já conta com a força da internet e da TV, que trouxeram maior velocidade à comunicação, permitindo alcançar um público ainda maior do Brasil e do mundo. O Clube Amigos da Boa Nova representa uma rede de amigos que tem como objetivo unir esforços e compartilhar o bem, possibilitando que a Fundação Espírita André Luiz divulgue a mensagem consoladora através dos seus canais de comunicação, como a Rádio Boa Nova e a TV Mundo Maior. O papel dos sócios contribuintes é fundamental para a trajetória da Fundação Espírita André Luiz em seguir adiante de levar a mensagem do bem a todos. E para continuar o crescimento dessas ações, precisamos da sua colaboração. Venha ser sócio do Amigos da Boa Nova e ainda tem acessos a vários benefícios.
Acesse amigosdaboanova.com.br/associe-se ou ligue para 0800 12 18 38 e propague este ideal de amor.